Olá, um abraço para você que está ligado com a gente nesta quarta-feira, 9 de dezembro. Tá começando Abrindo o Jogo aqui com muita análise, bate-papo, informação, bom humor. Hoje vamos trazer aqui tudo a respeito da rodada da Série B, a 27ª, que não acabou ainda, mas que já tiveram Cruzeiro e América em campo. Vamos falar do jogo do Cruzeiro, hein? Rapaz, que jogo, hein? Para assistir até o final, o Bruninho aqui, ó, já falou comigo, ó, Paulinho, eu tive que tomar uns 3 copos de bicarbonato para aguentar o jogo do Cruzeiro. Tava difícil, hein? Tava difícil. Jogo muito ruim do Cruzeiro ontem contra o CRB, hein? E olha que o Bruninho é coração assim, ó, coração azul batendo forte, hein? Também nós vamos falar aqui do América. Venceu o Sampaio Corrêa de Léo Condé e Caio Dantas. A América foi bem, chegou aos 50 pontos na sua caminhada rumo ao acesso. Só uma tragédia, um hecatombe, tira o América da Série A de 2021. E vamos falar do Galo, que está se preparando aí também para esse compromisso contra o Xará do Paraná no final de semana. Teve também aquele ato histórico de ontem, que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui no nosso Abrindo o Jogo, do PSG e o Istambul tirando o time de campo, hein? Devido a um possível ato de racismo do quarto árbitro com um jogador lá no banco do Istambul da Turquia. Para discutir esse assunto aqui também. E você tem que participar. Tá bombando o WhatsApp aqui do nosso Abrindo o Jogo e eu tenho imenso prazer em tê-lo com a gente, em tê-la com a gente e quero que você participe mesmo. Mande sua mensagem para o 31, que é o código de área, 99642-8473, ok? 31, código de área, 99642-8473. Tem o nosso Instagram e o nosso Twitter, que é o @AbrindoJogoTVH. Sempre que você se esquecer, lembre-se que aqui abaixo, ó, tem a reguinha das redes sociais e lá no cantinho tá o nosso WhatsApp, o número do nosso WhatsApp para você. Tá certo? Então só se lembrar disso, que tá sempre aí no ar para você, a nossa reguinha das redes sociais. Deixa eu apresentar aqui os nossos convidados de hoje. Aliás, hoje vamos começar uma fase um pouco diferente aqui no programa. A maioria dos convidados entrarão de casa a partir de hoje. Os números da pandemia, todos sabem, a Prefeitura divulga sempre às segundas-feiras, mas tem feito um acompanhamento até diário. E essa semana tivemos aumento, infelizmente, né, na ocupação dos leitos de UTI, de enfermaria. Também o índice de transmissão pulou de 1,06 para 1,09. E pensando nisso, a gente vai, por enquanto, fazer o programa, a maioria dos convidados de casa, nosso time de comentaristas. O André está aqui ao meu lado hoje porque é repórter da casa, está com a gente. André, um abraço, boa tarde. Boa tarde, Paulinho, boa tarde a todos. Tá certo, o André está aqui no estúdio com a gente e em casa está ele, Vinícius Andrade, nosso comentarista. Ontem esteve lá pela Rádio Ita comentando o jogo do Cruzeiro. Fala comigo, Vinigol, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Paulinho, boa tarde, André, a todos aqueles que nos acompanham. O Abrindo o Jogo já é um sucesso. Ô, Paulinho, ontem eu fiz minha reestreia lá na Rádio Ita, né, pro pessoal de Itapecerica, região centro-oeste de Minas. Pena que foi num joguinho duro de assistir, hein? Duro de comentar também. Que 0x0 ruim. Tem 0x0 que dá até uma certa emoção, mas esse foi, assim, difícil de engolir. Um jogo muito ruim, parecia uma pelada. Nós vamos comentar mais sobre isso. Vamos falar aqui sim, Vinícius. Vamos falar desse jogo do Cruzeiro contra o CRB, realmente foi doído, né? E no Twitter, todos os dias temos a nossa enquete, né? Muitas vezes o André ajuda aqui nos temas, né? O próprio Vinícius também participa, a turma da redação ali. E hoje acho que ficou fácil até a gente fazer aqui o tema da enquete do dia em relação à atitude histórica ontem dos jogadores de PSG e Istambul, jogo da Champions League, e foi marcado por uma atitude histórica porque jamais em um jogo, uma partida oficial, os jogadores haviam deixado o gramado devido a atos racistas. A gente quer saber se você concordou com aquilo que aconteceu, com os jogadores deixando o campo naquele momento. O ato racista em si, ele está sendo apurado. Ao que parece, realmente aconteceu por parte do quarto árbitro junto ao Ebo, que estava no banco do time do Istambul, que, aliás, teve até a sua expulsão convertida, né, refeita novamente. O jogo vai recomeçar hoje à tarde, né, dos 24 minutos, se eu não estou enganado. Foi 13 minutos. 13 minutos, né? 13 minutos. Foi quando parou, obrigado, André, com 13 minutos. A expulsão ela foi revista, não aconteceu, ele vai continuar no banco.
E teremos o PSG e Istambul aí finalizando essa fase final, a primeira fase desta Champions League. Como é que você viu esse ato dos jogadores em si? Não vou dizer o ato racista, porque qualquer tipo de ato racista a gente tem que repudiar, não só no futebol, mas em qualquer área, né, André? Mas em relação à atitude dos jogadores, uma atitude histórica e que mostrou a união ali de todos, né? Pois é, a gente está vivendo um momento muito importante, né, que os esportistas, não só do futebol, têm se manifestado muito por causas sociais e principalmente contra o racismo, né? A gente viu a NBA, que foi necessário montar aquela bolha para terminar a temporada passada, os jogadores se recusaram a entrar em quadra também, criou-se todo aquele movimento do Black Lives Matter, e é muito importante, né, que não adianta ir para a rede social, escrever lá a frase nas redes sociais de que as vidas pretas importam, postar uma fotinha, mas quando acontece um fato de verdade assim na sua frente, não tomar postura. Achei muito importante, muito legal a forma como o PSG se portou diante da situação, porque o Istambul, a gente já viu alguns casos que o próprio time que sofre alguma agressão, esse time sai e o adversário reclama, não quer participar do movimento. E o PSG aderir a esse movimento, né? Neymar, Mbappé, eles também forçaram, Marquinhos forçaram essa punição ao quarto árbitro, achei muito importante. Vale lembrar que, destacar aqui que o Neymar, Mbappé, eles se colocaram à disposição para voltar a jogar ontem mesmo. Falaram que por eles voltariam desde que o quarto árbitro, né, o suposto autor do ato racista, ele não estivesse na partida, mas eles falaram, a gente volta, mas quem decide isso é o Istambul. Se o Istambul não quiser jogar, a gente também não joga, e foi o que aconteceu. O jogo foi remarcado para hoje, às 2h55, para mim uma atitude correta das duas equipes. Daqui a pouquinho, inclusive, né? O programa acaba às 2h55, o jogo continua. Ô, Vinícius, como é que você viu também esse ato por parte dos jogadores? André detalhou bem aqui a questão, principalmente ligada aos brasileiros aí do PSG. Como é que você recebeu aí? Claro que um ato importante e realmente uma partida, uma data, um momento histórico, né, Vinícius? 8 de dezembro estará marcado na história do futebol. E eu sempre digo que o futebol ele não é só bola na rede, ele extrapola as 4 linhas, ele tem uma função social importante, uma função de conscientização, de reeducação da sociedade. E quando jogadores dessa importância, como tinha ali o Mbappé, o Neymar, se engajam nessa luta, repercute muito mais. Então, achei digna a atitude dos jogadores que trataram o racismo da forma como merece, que é com tolerância zero. Porque nós já vimos inúmeras situações de racismo acontecendo no futebol e alguns jogadores até querendo abandonar o jogo, mas os próprios companheiros tentando evitar essa situação. E dessa vez foi uma atitude muito mais radical, como deve ser feita, né? Não importa se a fala dele ali foi mais sutil, se do quarto árbitro, ou se foi mais agressiva, mas o racismo não deve ser tolerado e que isso sirva de exemplo para todos os atletas, não só também na esfera do futebol, mas de todos os esportes, de toda a sociedade. Eu só lamento, Paulo, que mesmo com toda essa repercussão, o Jorge Jesus, o técnico do Benfica, que passou aqui pelo Flamengo, ainda relativize essa questão. O Vinícius, ele está relatando a questão do Jorge Jesus, ele disse hoje pela manhã que ele, como técnico, tem direito de pensar o que ele quiser, né? É difícil a gente opinar muito nessa área, assim, pelo fato de uma atitude racista, né? A pessoa que sofre é que sabe o que passa no dia a dia, né? Então, assim, e quando a gente fala racismo, não é só em relação à cor negra, não, né? Tem racismo, tem preconceitos de vários outros tipos, né? A gente até conversava isso hoje mais cedo. Existem algumas coisas que podem ferir tanto quanto a questão da cor negra a pessoa, e a gente costuma fazer, né, André? A gente estava conversando lá, por exemplo, às vezes o cara fala, aquele gordinho ali, aquele magrelo ali, enfim, e aquilo ali, para você, pode não ter aquela força de ofensa, né? Mas para outra pessoa tem, né, André? Eu ouvi uma frase que eu achei muito legal, que o racismo é o bullying mais antigo da história. E realmente, vai muito além disso, né? Não é só o bullying. Os pretos eles foram muito sofridos durante toda a história, né? Começando desde a escravidão. E as pessoas têm que se alertar. O Jorge Jesus, ele tem, né, como treinador, ele tem todo o direito de falar o que ele quiser. Todo mundo, qualquer pessoa na sociedade tem direito a ser ignorante. A ignorância é um direito de todos.
A pessoa que quer ser esclarecida, que quer evoluir, ela busca conhecimento e aí ela vê os erros dela, os atos dela que não são legais e ela corrige para não cometer os mesmos erros mais para frente. O maior erro dele foi usar o termo moda, né? Ele falou, esse negócio de racista está muito na moda. Não é questão da moda, né, Jorge? E outro problema, né, Paulo, que ele falou também é a questão do racismo reverso, né? Como se os brancos também sofressem. Então, não tem lógica, não tem cabimento, né? A gente não sofre isso na pele. Nós, os brancos, né, eles, na verdade, são os agressores. Os pretos são as vítimas nessa história. Então, existe aquela história, todas as vidas importam. Claro que importam, mas quem está sendo vítima nessa história são os pretos. Por isso, a campanha Vidas Pretas Importam. Com certeza. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho tem os resultados da Série B para você. Tem também a repercussão, é claro, dos jogos do Cruzeiro, do América, aqui dentro do Abrindo o Jogo. Antes do intervalo, mandar um abraço para meu amigo Dalson, da Oficiar Ambientes Corporativos. Olha, você que está com a gente aqui e está buscando aí renovar todo o ambiente da sua empresa, do seu escritório. Você que é médico, dentista, no consultório, aquela parte que fica na recepção, quer colocar móveis modernos, bonitos, vá na Oficiar. Fica na Silviano Brandão 977. Lá tem tudo que há de mais moderno, com as melhores fábricas, os modelos mais bonitos. Você encontra na Oficiar. Põe na tela aí o telefone da Oficiar, meu caro Bruninho. A Oficiar fica na Silviano Brandão 977. Está aí para você, ó. 2532-7777. O site oficiar.com.br. Esse de baixo aí é o WhatsApp da Oficiar, para você já começar a trocar aquela ideia com os vendedores que vão atender você com muito carinho, tá bom? Então, Oficiar, Silviano Brandão, 977, vale muito a pena, hein? Intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.